Resolução número 1, de 3 de dezembro de 2013. Define normas para a declaração de validade de documentos escolares emitidos por escolas de educação básica, que atendem a cidadãos brasileiros residentes no exterior. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea C do parágrafo 1º do artigo 7º e alíneas A e G do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, bem como no parágrafo 1º do artigo 8º, no parágrafo 1º do artigo 9º e no artigo 90 da Lei nº 9.394/96, e tendo em vista o parecer CNE/CEB número 6/2013, homologado por despacho do Ministro da Educação, publicado no DOU de 27 de novembro de 2013, resolve. Artigo 1º. A educação básica destinada a atender cidadãos brasileiros residentes em países com os quais o Brasil possui relações diplomáticas, rege-se pelos dispositivos da presente resolução. Parágrafo 1º. A educação à distância será utilizada apenas como complementação de aprendizagem nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio cursadas regularmente, na idade própria, tendo em vista a necessidade social de integração das crianças na cultura e na língua locais. Parágrafo 2º. Nas modalidades de educação de jovens e adultos, nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, bem como na educação profissional técnica de nível médio, poderá ser utilizada a educação à distância, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para essas modalidades de ensino. Artigo 2º. Os estabelecimentos que oferecem educação básica para brasileiros no exterior poderão solicitar ao Conselho Nacional de Educação, por meio dos órgãos próprios do Ministério da Educação e por intermédio da Embaixada do Brasil no respectivo país, a declaração de validade dos documentos escolares por eles emitidos para cidadãos brasileiros ali residentes, cumpridas as exigências da presente resolução. Parágrafo único. Para o fim definido neste artigo, tais estabelecimentos serão credenciados para a obtenção de declaração de validade de documentos escolares emitidos, à vista da oferta e funcionamento no exterior de cursos nas seguintes etapas e modalidades. Inciso 1º. Educação infantil. Inciso 2º. Ensino fundamental. Inciso 3º. Ensino médio. Inciso 4º. Educação de jovens e adultos nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio. Inciso 5º. Educação profissional técnica de nível médio e seus itinerários formativos, no âmbito do respectivo eixo tecnológico. Artigo 3º. São condições essenciais para que um estabelecimento possa se adequar às normas da presente resolução, a fim de emitir documentos escolares considerados válidos no Brasil. Inciso 1º. A comprovação da legislação de funcionamento da entidade mantenedora perante a autoridade do respectivo país, para instalação e funcionamento do estabelecimento para a oferta de atividades educacionais. Inciso 2º. A observância da proposta pedagógica e da correspondente organização curricular aos dispositivos da Lei nº 9.394/96 e das respectivas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para cada etapa ou modalidade de ensino, enriquecida pelo conhecimento da cultura e do ensino da língua do país sede dos estabelecimentos. Inciso 3º. A formulação do regimento escolar e da proposta pedagógica, pelo estabelecimento, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 9.394/96 e das diretrizes curriculares nacionais próprias para cada curso. Inciso 4º.
a seleção e a qualificação dos docentes e do pessoal técnico-administrativo conforme as disposições da Lei nº 9.394/96 e normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação, devendo o estabelecimento indicar a titulação de cada um deles, com os respectivos comprovantes. Inciso 5º. A atualização do cadastro do estabelecimento e dos seus dirigentes, sempre que houver alterações, junto à Embaixada do Brasil no respectivo país, no prazo máximo de 30 dias, contados da respectiva alteração. Inciso 6º. A especificação dada pelo estabelecimento, mediante a apresentação de plantas, croquis, memoriais e fotos, com indicação de dimensões das instalações disponíveis, incluindo-se salas de aula, laboratórios, áreas destinadas à prática de educação física, áreas de movimentação e demais dependências próprias, alugadas ou cedidas, é condição necessária para o funcionamento do curso oferecido no exterior. Inciso 7º. A participação no cadastro do censo escolar aplicado anualmente pelo Ministério da Educação, após a publicação da presente resolução. Inciso 8º. A inclusão nos seus planos de curso da oferta de aulas de língua e cultura do respectivo país onde se encontram, de acordo com seus projetos político-pedagógicos, para a continuidade de funcionamento. Artigo 4º. As condições estabelecidas no artigo anterior deverão ser comprovadas e instruídas com a devida documentação, quando do envio à apreciação da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por intermédio dos órgãos próprios do Ministério da Educação, mediados pela Embaixada do Brasil no respectivo país. Parágrafo 1º. O parecer favorável da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, devidamente homologado pelo Ministro da Educação, é condição essencial para que o referido estabelecimento possa emitir certificados e diplomas, bem como demais documentos escolares, considerados como válidos no Brasil, para todos os fins e direitos. Parágrafo 2º. A validade dos certificados emitidos, para fins de continuidade de estudos na educação básica, não impede o estabelecimento recipiendário do aluno quanto à opção por eventual reclassificação do mesmo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 9.394/96, tomando-se como base as respectivas diretrizes curriculares nacionais. Parágrafo 3º. Os alunos procedentes de estabelecimentos sediados no exterior, cujo ensino ministrado for considerado válido em território brasileiro pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, terão seus certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, e seus diplomas da educação profissional técnica de nível médio aceitos no Brasil, para todos os fins e direitos, em total equivalência com os alunos das escolas nacionais em funcionamento no território brasileiro. Artigo 5º. A entidade mantenedora do estabelecimento, que atender educacionalmente a cidadãos brasileiros residentes no exterior, assumirá total responsabilidade pelo seu funcionamento no respectivo país, em obediência à legislação civil, fiscal, penal, trabalhista e de seguridade social desse mesmo país. Parágrafo 1º. Quando ocorrer o encerramento das atividades educacionais do estabelecimento, deverão ser tomadas as seguintes providências. Inciso 1º. Emissão dos históricos escolares dos alunos no período de funcionamento do estabelecimento, e sua entrega aos respectivos responsáveis, no prazo máximo de 30 dias, contados da data de seu encerramento. Inciso 2º. Comunicação à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e entrega dos demais documentos à Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, anexando os registros de resultados escolares, no prazo máximo de 60 dias. Inciso 3º. Envio dos arquivos de documentos escolares dos alunos, em formato digital, para a Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da Embaixada do Brasil. Inciso 4º.
a partir do reconhecimento formal do encerramento de atividades educacionais do estabelecimento, que atende a cidadãos brasileiros residentes no exterior, fica sob a responsabilidade da Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, a emissão de eventuais segundas vias de históricos escolares, caso esta atribuição não seja delegada a outro órgão competente para a execução de tal tarefa. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a mudança de controle da mantenedora, os novos controladores do estabelecimento deverão informar a alteração à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Embaixada do Brasil no respectivo país, e da Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de perderem o credenciamento brasileiro, objetivando a declaração de validade dos documentos escolares emitidos aos seus alunos, para fins de continuidade de estudos em território brasileiro. Parágrafo 3º. Eventuais irregularidades cometidas pelos responsáveis por estabelecimentos que ofereçam atividades educacionais para cidadãos brasileiros residentes no exterior, relacionadas com o objetivo a que se destina, estão sujeitas às sanções previstas na legislação vigente no Brasil e no respectivo país. Inciso 1º. As denúncias de irregularidades contra estabelecimentos que desenvolvem atividades educacionais para cidadãos brasileiros residentes no exterior deverão ser encaminhadas à Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, via Embaixada ou Consulado do Brasil, para a competente análise e apuração dos fatos por parte dos órgãos próprios do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Inciso 2º. O mantenedor e os diretores do estabelecimento apresentarão, no prazo máximo de 15 dias, contados da data do recebimento da notificação, à Embaixada ou Consulado do Brasil, os esclarecimentos a respeito das possíveis irregularidades, os quais serão encaminhados à Assessoria Internacional do Ministério da Educação e Cultura, para as devidas providências. Inciso 3º. Caso a denúncia seja comprovada, mas esta não esteja comprometendo o andamento normal do processo educacional de seus alunos, será dado ao estabelecimento um prazo máximo de até 60 dias para sanar as irregularidades, sob pena de perda da eficácia do parecer da Câmara de Educação Básica, que confere validade aos documentos escolares por ele emitidos. Inciso 4º. Caso a denúncia seja considerada grave pelas autoridades educacionais brasileiras, o estabelecimento poderá ter cassado o seu ato de reconhecimento de estudos no âmbito da educação básica, e seus mantenedores e respectivos diretores serem proibidos de exercer atividades educacionais em estabelecimentos que atendam a cidadãos brasileiros residentes no exterior, nos termos do artigo 2º desta resolução. Inciso 5º. A decisão dos órgãos próprios do Ministério da Educação e Cultura, e do CNE, será comunicada às autoridades governamentais do país, onde for cometida irregularidade, para as devidas providências. Parágrafo 4º. A não participação do estabelecimento no cadastro do censo escolar aplicado anualmente pelo Ministério da Educação será considerada grave irregularidade, e a ausência de justificativa formal, no prazo máximo de 30, poderá resultar no descredenciamento do estabelecimento para fins de declaração de validade de documentos escolares emitidos, nos termos do artigo 2º desta resolução. Parágrafo 5º. Os estabelecimentos que foram credenciados pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação com o objetivo de validação de documentos escolares, para fins de continuidade de estudos em território brasileiro, poderão perder este credenciamento, a partir do momento em que for constatada qualquer alteração no atendimento dos mesmos, que possa trazer prejuízo para os seus alunos. Artigo 6º. Em toda a documentação escolar expedida pelo estabelecimento, que atenda a cidadãos brasileiros residentes no exterior, e cujos projetos foram encaminhados para a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, constará os números e as datas da presente resolução, e do parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que declarou a validade dos documentos escolares por ele emitidos aos seus alunos, para fins de continuidade de estudos, assim como a data de homologação do referido parecer, publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º.
A documentação escolar expedida ao aluno deverá ter sua veracidade atestada pelos consulados do Brasil nos respectivos países. Parágrafo 2º. Toda documentação escrita em língua diferente do português deverá ser traduzida para este idioma por tradutor público juramentado, ou por tradutor com domínio dos dois idiomas, a qual deverá ser visada pela autoridade competente do Consulado do Brasil. Artigo 7º. No caso de transferência de alunos de um estabelecimento que desenvolva atividades educacionais para cidadãos brasileiros residentes no exterior para outro estabelecimento de igual natureza, os históricos escolares dos estudos realizados no estabelecimento de origem deverão ser entregues ao estabelecimento recipiendário em até, no máximo, 30 dias contados do início das aulas no novo estabelecimento. Artigo 8º. O governo brasileiro, a critério do Ministério da Educação, poderá organizar exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio nos países em que exista significativa concentração de brasileiros residentes no país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Parágrafo único. Os referidos exames supletivos, realizados onde o contingente da comunidade brasileira local justifique a medida, poderão ser organizados pelo Ministério da Educação ou delegados pelo mesmo, com interveniência do Conselho Nacional de Educação, a uma unidade da Federação. Artigo 9º. Os estabelecimentos que desenvolvem atividades educacionais para brasileiros residentes no exterior e que tenham pareceres da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação favoráveis à validade dos documentos escolares por eles emitidos, poderão ser avaliados anualmente por órgão indicado pelo Ministério da Educação, tomando-se como referencial de equidade os critérios estabelecidos e praticados para as escolas de educação básica sediadas no Brasil. Parágrafo único. Na primeira avaliação institucional, serão feitas as indicações necessárias e estabelecido o prazo máximo de 6 meses para adequação ao disposto na presente resolução. Artigo 10. As escolas brasileiras credenciadas, para desenvolver atividades educacionais destinadas a atender cidadãos brasileiros residentes no exterior, e que pretendam instalar novas unidades naquele mesmo país, anexarão aos novos processos cópia dos pareceres da Câmara de Educação Básica, anteriormente homologados pelo Ministro da Educação. Artigo 11. Os estabelecimentos em funcionamento, que ainda não apresentaram a documentação para credenciamento estabelecida no artigo 3º desta resolução, terão 90 dias de prazo para sua regularização, contados da data da publicação desta resolução no Diário Oficial da União. Artigo 12. Os estudos realizados em estabelecimentos voltados especificamente para o desenvolvimento de atividades educacionais para brasileiros residentes no exterior, que não tenham sido objeto de pareceres específicos da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação homologados pelo Ministro da Educação, só poderão ser aproveitados em território brasileiro, pelas instituições nacionais de educação básica, mediante avaliação individual de estudos, de acordo com normas educacionais vigentes. Artigo 13. Esta resolução será encaminhada às embaixadas e consulados do Brasil no exterior, bem como aos conselhos estaduais de educação, às secretarias estaduais de educação, e ainda, à União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, e à União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, UNCME, para conhecimento e divulgação no âmbito de suas jurisdições. Artigo 14. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as resoluções CNE/CB número 2/2004, número 2/2006 e número 7/2012.